Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Quinta-feira, o JR 23 está começando com muita informação aqui na tela da TV que mostra você. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, você que nos assiste tanto pelo canal 23 e também nas nossas redes sociais, é claro, no YouTube e no Facebook. Franca e outras regiões estão em alerta máximo para questão de risco de incêndios. Esse alerta foi emitido hoje, inclusive, pela Defesa Civil e realmente é algo preocupante. Nós já vínhamos falando aí durante os últimos dias a questão da baixa umidade relativa do ar. Já estamos chegando aí alguns dias sem chuvas, né, na nossa região e essa época temos aí o problema das queimadas, o agravamento também aí das condições climáticas e que afetam no nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui no JR 23. E além desse tema, confira agora alguns dos outros destaques do programa de hoje. 6 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Franca no mês de junho, segundo dados do Infociga SP, divulgados nesta terça-feira pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Entrou em vigor no dia 5 de julho, a medida provisória que estabelece novos descontos na tarifa social de energia elétrica em todo o país. Já foram confirmadas 471 mortes por causa da síndrome respiratória. Julgar e criticar, está certo, está a jogar mal, ele sabe disso. Agora, o problema são as ofensas. E ainda no esporte, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro. O São Paulo entra em campo, na verdade, já está jogando por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro diante da equipe do Juventude. Ontem nós tivemos Palmeiras, Corinthians e Santos, e é claro que a repercussão da rodada também na edição do programa de hoje. O JR 23 está começando. Seja bem-vindo você que nos dá o privilégio da sua companhia. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. Ah, e se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a Defesa Civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Estamos de volta com o JR 23, já começando o programa de hoje, trazendo informações importantes, né? E um alerta que foi emitido pela Defesa Civil, não só para a nossa região, mas para outras regiões também do estado de São Paulo, em decorrência aí da problemática das queimadas, né? Já que nós temos falado, inclusive, durante os últimos programas, dessa questão aí da baixa umidade relativa do ar, da falta de chuva, e somado a tudo isso,
né, o aumento do risco de incêndios na nossa região. A Defesa Civil de São Paulo emitiu o alerta de risco elevado para incêndios florestais, que coloca Franca e toda a região em nível de emergência até o próximo domingo. Este índice máximo de perigo, segundo o mapa de risco de incêndio do órgão, e exige atenção redobrada da população. A combinação de baixa umidade do ar e o longo período de estiagem, a última chuva significativa aconteceu há 50 dias, no início de junho, cria um cenário extremamente favorável para início e a rápida propagação de fogo. A previsão de uma frente fria para a próxima sexta-feira não deve trazer alívio, pois esses efeitos não serão sentidos no interior do estado de São Paulo. Diante do alerta, a Defesa Civil orienta que a população deve evitar qualquer atividade que possa gerar faíscas ou fogo. Práticas de queima como lixo e uso de fogo para limpeza de terrenos são proibidas, perigosas e consideradas crime. Além disso, é crucial não jogar bitucas de cigarro em áreas de vegetação. A população deve se cuidar. Amanhã, sexta-feira, deve ter dia de sol, com poucas nuvens, máxima de 28 graus. Já na sexta-feira, no sábado, dia 26, sol com aumento de nuvens, também máxima de 28. Domingo, a máxima deve chegar a 29 graus. E ainda falando sobre essa situação, tem dica da Defesa Civil em relação à baixa umidade do ar. O ar seco pode causar muito desconforto, mas tem como resolver isso de maneira simples e sem gastar nada. Coloque um balde com água perto da cama. Pendure uma toalha molhada próxima à janela. Espalhe plantas pela casa. Isso pode ajudar a melhorar a qualidade do ar. Simples assim, e a sua saúde agradece. E os casos também de síndrome respiratória têm aumentado em algumas regiões no estado do Goiás. A situação é realmente preocupante. Já foram confirmadas 471 mortes por causa da síndrome respiratória. Por conta da situação, o governo de Goiás decretou estado de emergência por SRAG no dia 30 de junho. A SES instalou um centro de operações de emergências para acompanhar os casos. E faz um alerta para que a população se vacine, já que a vacina pode diminuir as chances de agravamento das doenças. O estado conta com doses contra a influenza e Covid-19. Além da vacina, o pedido é que a população evite locais com grandes aglomerações, higienize bem as mãos, use máscara em casos de sintomas e procure atendimento em uma unidade de saúde, principalmente em casos de falta de ar. Em intervalo rápido e na sequência tem mais notícias. Vamos falar sobre os números dos acidentes de trânsito que marcaram o mês de junho como o mês mais violento, pelo menos até agora desse ano de 2025. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamãe na caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba, que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido.
uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. E os acidentes de trânsito continuam trazendo vítimas e prejuízos na nossa cidade. 6 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Franca no mês de junho, segundo dados do InfoSiga SP, divulgados nesta terça-feira pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. O número é o mais alto registrado no ano e representa um aumento em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 4 mortes. Com os óbitos de junho, Franca soma 14 mortes em acidentes fatais em 2025. Sozinho, o mês de junho respondeu por 42% de todas as mortes no trânsito registradas neste ano na cidade. O levantamento mostrou que todos os mortos eram homens, com idades que variam entre 15 e mais de 80 anos. As faixas etárias das vítimas foram 15 a 19 anos, uma morte; 25 a 29 anos, uma morte; 30 a 34 anos, uma morte; 75 a 79 anos, 2 mortes; 80 anos ou mais, uma morte. A maioria dos acidentes fatais envolveu automóveis. Metade das vítimas estava dentro de um carro, enquanto 33% estavam em motocicletas. O restante, 17%, era pedestre. Outro dado que chama atenção é o dia da semana com mais mortes, a segunda-feira, que concentrou metade dos acidentes em junho, com 3 casos. E agora uma outra informação importante, a gente sempre reforça nessa questão do trânsito aí, é claro que medidas e a atenção, ao respeito, à sinalização. Mas agora a prestação de serviços e utilidade pública diário aqui também no JR 23. Tivemos uma recente mudança nos critérios da tarifa de energia, né? Aquela tarifa social. E só aqui na nossa região são mais de 75 mil pessoas que podem se enquadrar agora nesses novos critérios. Tem a reportagem, joga na tela, vamos ver. Entrou em vigor no dia 5 de julho, a medida provisória que estabelece novos descontos na tarifa social de energia elétrica em todo o país. O benefício assegura a isenção dos custos de energia para famílias de baixa renda que se enquadrarem nos critérios de elegibilidade estando com cadastro ativo e atualizado, no CAD único e na CPFL. Atualmente são mais de 800 mil clientes já cadastrados recebendo o benefício. Estes clientes não precisam fazer nada pois já receberão o benefício automaticamente. Além destes, na área de concessão, temos aproximadamente mais 750 mil clientes que poderiam ser beneficiados pelo Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, TSE, bastando para isso atualizarem seu cadastro no CAD único e na CPFL. Com a medida, o consumidor passa a ter gratuidade para o consumo até 80 kW por mês. Para isso, a família precisa ter renda per capita de até meio salário mínimo, estar inscritas no Cadastro Único do Governo Federal com dados atualizados nos últimos 24 meses. A proposta também contempla famílias indígenas, quilombolas e pessoas idosas ou com deficiência que recebam o benefício de prestação continuada, BPC. É sempre muito bom, né? Ficar atento aí àqueles benefícios que podem atender aí as pessoas nessa questão aí das contas de energia, que pesam realmente no orçamento familiar. Vamos ao intervalo rápido e na sequência as informações do mundo da bola, Campeonato Brasileiro, jogos emocionantes, alguns mais apimentados e, é claro, todos os detalhes você fica sabendo aqui. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa.
Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Estamos de volta com o JR23, trazendo aí as informações agora do mundo da bola para você que está ligado, né? Meio de semana teve rodada iniciada, 16ª rodada do Brasileirão. O Corinthians ficou no 0-0, né? O único que empatou aí nesses primeiros jogos dessa rodada. Mas nós vamos começar falando do Palmeiras. E o Thales Rodrigues tem as informações da vitória do Verdão. Aliás, Palmeiras e Fluminense estiveram no Mundial de Clubes e agora dizem que estão virando a chave, né, Thales? Boa noite. Boa noite, Samuel, e também para você que acompanha o JR23 aqui na tela da TV que mostra você. Na noite dessa quarta-feira, o Palmeiras visitou o Fluminense no Maracanã e venceu de virada o tricolor das Laranjeiras por 2-1 em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar aí de sair atrás no placar, a equipe comandada por Abel Ferreira conquistou os 3 pontos com gols de Maurício e Vitor Roque. Germán Cano marcou de pênalti para o Flu. Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 29 pontos e assumiu a 3ª posição na tabela. Lembrando que está atrás apenas do Cruzeiro, que tem 34 pontos, e Flamengo com 31. Já o Fluminense permaneceu na 8ª colocação com 20 pontos. Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Grêmio no Allianz Parque no sábado às 21 horas. E o Fluminense visita a equipe do São Paulo no Morumbi no domingo, dia 27, às 4 horas. Pois é, o Palmeiras acabou vencendo o jogo. Quando faz aí os seus jogos fora de casa, tem até um desempenho um pouco melhor. E um dos atletas que vinha sendo muito cobrado, né, pelo torcedor é o Vitor Roque, né? E o técnico Abel Ferreira, ele, durante a coletiva, falou sobre o jogo, mas também fez aí um desabafo, na verdade, em relação às ofensas que muitas vezes acabam sendo feitas contra os jogadores. Nesse caso, em especial, ao Vitor Roque. Vamos ver. Independentemente se eles ganham muito ou pouco, a forma como criticam, chamam bagre, chamam ódio, isso deixa marcas emocionais nos jogadores. Estamos a falar de um jogador que, como eu disse, já mostrou que é capaz. E como todos nós, parece que vivemos num mundo perfeito, onde toda a gente é perfeita, que ninguém comete erros, faz tudo perfeito no seu trabalho. Mas quem está aqui sentado como eu, é muito fácil julgar quem quer que seja, porque estou aqui sentado e julgo. Porque julgar e criticar, está certo, está a jogar mal, ele sabe disso. Agora, o problema são as ofensas. Quando se passam dos limites, e aqui passa-se muito dos limites, nós temos que os acarinhar, chamar, fazer aquilo que eu disse, sem medo nenhum, porque quando nós estamos mal não podemos dizer que estamos bem, temos que assumir que estamos mal e continuar a trabalhar. Foi isso que ele fez. Portanto, o único mérito que eu tive foi continuar a confiar naquilo que é o trabalho dele, mas tenho a certeza absoluta que os nossos capitães fizeram o trabalho que tinham que fazer. Tenho a certeza absoluta
que o nosso staff técnico fez o que tinha a fazer, tenho a certeza absoluta que a nossa diretoria fez o que tinha a fazer, e agora, como aqui é do 8 e do 80, agora vão dizer que ele é o Pelé. Agora vão dizer, agora vai ser o Pelé. E não é, é o mesmo Roque, tem defeitos e virtudes como toda a gente. Claro que é bom, porque aumenta a confiança dele, e agora é só continuar com os pés bem assentes na terra. Há muita coisa que temos que melhorar. Ele individualmente e nós coletivamente, e é isso que temos que continuar a fazer. É continuar neste caminho de melhora, de olhar para os nossos jogadores, olhar para as características desses jogadores que nós temos agora e ir à procura da melhor forma para ganhar, porque aqui o que conta, só conta ganhar, o resto ninguém quer saber de mais nada. É isso aí, o técnico Abel Ferreira sempre contundente em suas falas, né? Vamos falar agora do Santos, que o clima também ficou exaltado, né? Na Vila Belmiro, Neymar debatendo com torcedores, e o Santos perdeu mais uma, e vai se complicando cada vez mais na zona de rebaixamento a equipe do Peixe, mesmo com o Neymar em campo, né, Thales? É isso aí, isso mesmo, Samuel. Jogando em casa, o Santos não resistiu ao Internacional e perdeu por 2-1 em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado marcou com o Carboneiro ainda no primeiro tempo e ainda ampliou a vantagem com o Borré, né, na segunda etapa. O Peixe descontou aí com o Barreal nos minutos finais da partida. Com a derrota, o Santos segue no Z4 com 11 pontos, 3 a menos que o Vasco na 17ª colocação. Já o Inter subiu para a 10ª posição. O jogo do Peixe será, o próximo jogo do Peixe vai ser contra o Lanterna Sport, na Ilha do Retiro, nesse sábado, dia 26, às 6h30 da noite. Já o Colorado receberá o Vasco da Gama no domingo, às 6h30. Né? E teve alguns assuntos também que acabou gerando aí muita polêmica, né? Que foi um lance do Neymar aí, que a bola bateu na trave, o Neymar falou que essa bola entrou no gol. Né? Então foi um jogo aí de diversas polêmicas, né, Samuel? E teve também, né, a discussão entre o Neymar e alguns torcedores, ânimos exaltados aí pelos lados do Santos. O Kleber Xavier analisou após aí a segunda derrota seguida. O Santos venceu o Flamengo, depois perdeu e agora perde mais uma vez, dessa feita para o Internacional. O Inter no primeiro tempo teve só, se não me engano, a finalização do gol e mais uma. Né? E nós tivemos mais finalizações, mas não acertamos o gol. Teve esse desequilíbrio sim naquele momento, mas depois a gente corrigiu. No segundo tempo a gente volta melhor, cria mais oportunidade, tivemos o volume de jogo, tivemos o maior domínio de posse de bola, tivemos finalizações, foram mais 2 bolas no poste, foram mais 2 ou 3 defesas do Rocher importantes, e a gente acaba não conseguindo a vitória, e sempre a culpa é de todos, a culpa é do treinador em primeiro, que é o responsável, né, nas derrotas e nas vitórias também, e a culpa também é do elenco. Hoje em campo o São Paulo, né, que tenta embalar aí 2 vitórias seguidas, venceu o Corinthians no clássico majestoso pela última rodada, encarando aí agora a equipe do Juventude. São Paulo precisa, né, a vitória no clássico deu aquele famoso moral para os jogadores, né, a busca pela confiança, pela jogadas aí darem mais certo também, tudo isso, o clima, na verdade, muda, né, quando se tem aí uma vitória diante de um grande rival. Mas é o que se espera no jogo de hoje contra o Juventude, também pelo Brasileirão, para dar aquela sequência e também se afastar da zona de rebaixamento. Afinal, o São Paulo está a apenas 2 pontos da zona da degola. O Arboleda, que é um dos mais experientes, falou sobre isso. O jogo do Clássico motivou muito. Foi um jogo muito difícil, mas a gente sabia que dentro de casa a gente é muito forte no Morumbi. Por aí a gente já vinha de fazer um bom jogo contra o Bragantino. Lamentavelmente a gente não conseguiu os 3 pontos, mas foi um ponto valioso, o qual nos deu muita motivação para ir no Clássico e sair desde o primeiro minuto a buscar a vitória. Eles sempre que a gente foi jogar lá, foram sempre uns confrontos muito difíceis. Eles são um time muito forte e pues a gente só ir lá e fazer
nosso trabalho, fazer as coisas que a gente vem fazendo da melhor maneira, as coisas certas. O trabalho do treinador acho que está se refletindo muito na gente. E isso, o comprometimento que a gente tem, o esforço, como eu sempre falo, é um time muito unido, muito forte. Pois esperemos a gente poder amanhã fazer um bom jogo e trazer os 3 pontos que é o mais importante para nós. Fui muito feliz em fazer 2 gols, lembro muito que foi na Copa do Brasil, né? Foi 2 gols, no jogo de ida como de volta. É isso aí, final de programa. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do JR 23. Obrigado você pela companhia.